Eu saúdo meus queridos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estaremos nesta manhã estudando mais uma lição da Palavra de Deus no livro de Ageu, um dos profetas menores, da revista Mensageiro de Deus em tempo de crise. Está lá lecionando a lição 11, a qual o presbítero Oília ali já selecionou a 12, porém a 11 ficou para nós completar. E vamos estar aqui fazendo a meditação na Palavra de Deus no livro de Ageu, no livro, capítulo 1, do 1 até o 8. Vamos estar meditando aqui na Palavra de Deus, e está escrito assim. Primeiro vamos fazer uma breve oração. Pedir ao Pai, soberano e eterno Deus, graças te dou, Senhor, por esse momento que estamos aqui para poder aprender um pouco da Tua Palavra. Dá-nos entendimento, sabedoria, enche-nos da unção, da graça, da força. Abençoa todos aqueles que estão assistindo essa live, que eles seja contemplado a entender o mistério da Tua Palavra, que possamos guardar a Tua Palavra no nosso coração para não pecar contra Ti. Obrigado, Senhor. Vamos estar aqui pegando o versículo aqui no texto bíblico básico, Ageu capítulo 1, do verso 1. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Zadaque, sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda tempo, e o tempo é que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: e é para vós o tempo das vossas casas estucadas está. Esta casa há de ficar deserta? Está perguntando, né? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração e o vosso caminho. Semeai muito e escolhei pouco. Comei e não vos fartais. Bebais, mas não saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E assim recebe salário e saquitel furado. Assim diz o Senhor: aplicai vosso coração, o vosso caminho. Subi ao monte, trazei a madeira e edificai a casa, e dela agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Estaremos vamos estar entrando no assunto aqui, os objetivos pelo qual estaremos estudando essa lição, a saber, os ingressos do cativo babilônico viviam de forma individualista, cuidando apenas dos seus próprios interesses. A casa do Senhor fora abandonada e esquecida por todos. Entender também que nos tempos de Ageu, a nação foi castigada, mas não conseguia compreender que os males que lhe sucedia provinham de Deus. Compreender que a advertência profética despertou a consciência da nação para se acertar com o Senhor. Então, irmãos, o texto áureo vai estar escrito assim: a glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:9. Estaremos entrando para conhecer um pouco de Ageu. Ageu foi um profeta de suma importância, como todos os 12 profetas menores. Ele aqui tem uma responsabilidade de reconstruir aquilo que já estava destruído, né? Vamos lá. Ageu significa age,
raiz de palavra hebraica Ag, que significa festa. Sugere a alguns estudiosos que o profeta teria recebido este nome por ter nascido num dia festivo, né? Ou seja, por isso que tem esse significado. De acordo com a tradição judaica, Ageu retornou ao exílio babilônico ainda criança, por volta do ano 538. Por esse motivo, seu nome não aparece na lista dos que voltaram do cativeiro. Esdras 2. Lembrando os irmãos que, para entender melhor o livro de Ageu, teremos que estudar o livro de Esdras. Por quê? Porque lá no livro de Esdras, capítulo 5, verso 1 e 6, 14, vai estar escrito que Ageu e Zacarias viveram essa época. E eles estavam tudo na mesma época. Porém, chegou o tempo de reconstruir o templo de Salomão. Lembrando os irmãos que o templo de Salomão, conhecido como o templo sagrado, ele foi construído por Salomão porque não poderia ser Davi que tinha construído, só que Deus não permitiu que Davi construísse porque Davi era homem de guerra e de mão sanguentada. Davi queria edificar, no entanto, por ser um homem de guerra, ele não estava qualificado para erguer o lugar santo como aquele. Porém, Deus, ele transferiu a responsabilidade para Salomão. Mas passando alguns anos, o tempo foi deteriorando, né? Foi destruindo o templo. Passou 13 anos, 14, 15, 16, 17. E aí, o templo foi abandonado, destruído também, com a ajuda da destruição dos babilônicos, né? Os babilônicos foram lá para destruir o templo, claro, com permissão também de Deus. Deus permitiu que destruísse, porque o povo estava idolatrando o templo e esquecendo dele. E não está diferente nos nossos dias, não é verdade? Muitas vezes o povo esquece de adorar o próprio Senhor, nosso Deus, que nós somos a igreja tem que se reunir, mas nós somos a igreja de Cristo. E esta porta do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. Nós temos que reunir, é verdade. Temos que estar se reunindo, temos que estar glorificando o Senhor, mas você é a igreja do Senhor, você é o templo do Espírito Santo, que deve ser reconstruído todos os momentos, tem que estar revendo os nossos conceitos, colocando e consertando aquilo que está, se cada dia passa, vai se estragando, né? O tempo vai deixando nossas vidas desgastadas, o dia a dia da nossa caminhada vai deixando o cristão um pouco desanimado, mas ele não deve olhar para o desânimo, deve olhar que somente Cristo é que nos fortalece, somente Ele que nos dá força para vencer todas as batalhas. Pois bem, vamos chegar aqui ao tempo de reconstruir. Já Ageu foi um profeta de suma importância na reconstrução do templo do rei Davi, ou seja, o templo de Salomão. Veja só, o pequeno livro de Ageu cobre um curto período de 4 meses, por ter apenas 2 capítulos, né? 2 capítulos, e ele, provavelmente, entre os meados de agosto e dezembro, né? Segundo ano do reinado de Dario, no ano 520 a.C., ele foi assim escrito. Apesar de haver gasto pouco tempo nos seus vaticínios, o profeta esteve um êxito em sua missão. Como? Ageu anunciou 4 oráculos. É o que nós vamos estar falando sobre esses 4 oráculos na história que corresponde. O primeiro oráculo: os ingressos do exílio babilônico começaram a reconstruir o templo,
mas interromperam a obra uns a 2 anos, trabalho, né? Esdras 4:24, né? Eles voltaram a priorizar seus próprios interesses sob a alegação de que ainda não havia chegado o tempo de reconstruí-lo. Quando se deram conta, vários anos já se haviam passado. O primeiro oráculo ocorreu no segundo reinado de Dario, no 6º mês, né? No primeiro dia do mês, a mensagem era a exortação de negligência do povo enquanto ele vivia em casa luxuosa, obra de casa na casa de Deus, continuamente incompleta. O Senhor puniu o judeu em função dessas atitudes, pois essa superioridade estava de fato distorcida. A rejeição ao templo significava a última instância a rejeição de Deus. Ou seja, quando voltamos a reconstruir as coisas de Deus, estamos dizendo que as coisas de Deus têm prioridade. Como sempre, ela tem prioridade na nossa vida, né? Por isso que a Bíblia fala, nós temos que estar botando em prioridade as coisas de Deus, e o resto serão acrescentados. Segundo oráculo. O segundo oráculo ocorreu no reinado de Dario, no rei da Pérsia, no dia 21 de setembro do 7º mês, anunciando que a glória do segundo templo seria maior do que do primeiro, erigido por Salomão. A reforma foi tão magnífica que muitos anos depois, entre os judeus se dizia: quem não conhece o tempo de Herodes ainda não sabe o que é belo. Entretanto, preferir a glória não se deu por reforma promovida por Herodes, mas pelo fato do Messias ter adentrado pessoalmente nele. Nós vemos aí que nós vamos entrar no assunto depois que a profecia cumpriu com Jesus, quando ele apresentou ali, quando Simeão apresentou Jesus no templo. Terceiro oráculo vai falar assim, que o templo em ruínas era considerado imundo, portanto, qualquer sacrifício que lá fosse oferecido, por mais santo que fosse, tornava-se impuro. Por isso que tinha que ser reconstruído para o povo entender o mistério da palavra. Interessante também que o terceiro oráculo ocorreu no 24º dia do mês 9, do segundo ano de Dario, em Ageu 2:10 vai dizer, nesta mensagem, para ilustrar o peso da impureza em que o povo vivia, devido à sua negligência em relação ao templo, Ageu questionou ao sacerdote acerca do que era sagrado e de que era imundo, e como o imundo pode atingir o que é sagrado. Vejamos que nós temos que estar muito fazendo a separação e a comparação entre o que é santo e o que não é santo. Veja só, são 4 oráculos. O 4º oráculo vai dizer assim, que depois que o Império Persa decaiu, a Grécia assenhorou-se o mundo, a Palestina esteve sob o poder e força helênicas até o tempo em que o Império Grego rendeu-se ao poder romano. Sabe-se que depois da invasão babilônia, em 586 a.C., nunca mais o reino do sul teve um rei. Portanto, Deus levantou Zorobabel por ser governador civil da Judéia. Falando em Zorobabel, Zorobabel foi um líder israelita que teria liderado o retorno do primeiro grupo de judeus exilados. Por isso que ele aqui, a passar do tempo, ele acabou sendo governador da Judéia. Vamos entrar agora no sentido, o 4º oráculo ocorreu no 9º mês, que 24 do mês, a mensagem foi dirigida a Zorobabel, governador de Judá. A profecia acerca de Zorobabel sempre
sem dúvida, tinha um caráter messiânico. Tudo aqui estava voltado, sim, para as profecias do Messias, né? A mensagem de Deus que queremos entender nesse acontecido, né? Havia passado aproximadamente 17 anos desde que os primeiros levas de judeus começaram a regressar à Babilônia. De 537 a 520 a.C., porém, a casa do Senhor, que havia sido destruída por Nabucodonosor, permanecia em ruínas. Veja só, irmãos, 17 anos se passaram, mas tudo tem o seu tempo, e o tempo de Deus chegou. O Senhor então apelou para o povo que observasse as circunstâncias e disse: aplicai vossos corações aos vossos caminhos, mas o povo não compreendia a mensagem. A retenção das bênçãos. Por que o Senhor reteve as bênçãos? Né? Entre os interesses comuns da nação e os particulares, o povo priorizava os particulares. Entre os interesses espirituais e materiais, o povo dava preferência aos materiais. Assim, cada um cuidava da sua própria vida. Não é diferente no nosso dia. Quantas das vezes nós damos mais valores aos interesses materiais do que o espiritual? Sabendo que o espiritual deve estar mais na frente, tem que estar na frente, e muitas vezes nós damos mais valor aos interesses materiais do que o espiritual. Mas se queremos ser abençoados, vamos priorizar as coisas de Deus, da prioridade. O profeta mais adiante também falou da estiagem que prejudicava a lavoura, fazendo faltar comida. Deus pediu aos egressos que avaliassem a sua vida. E eles comiam e bebiam, mas não se sentia satisfeito, vestia-se e nunca se sentia bastante aquecido. Assalariado constantemente, sentia-se como se tivesse bolso furado, por onde o dinheiro se perdia. Então disse o Altíssimo: pense bem no que tem acontecido com vocês. Tem hora que tem que parar e fazer a reflexão, para ver o que está acontecendo, aonde é que nós temos que botar as coisas no devido lugar. Tem que consertar o altar. A bênção vem, mas tem a bênção do recomeço. A partir daquele momento, todos sob a mesma ordem divina, não havia opção para ninguém subir ao monte, trazer madeira, não havia opção. Ninguém subir ao monte, trazer madeira, edificando a casa, e agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. A obediência mudaria a sorte do povo. A partir no instante que a nação começasse a acertar seus passos, a bênção do Senhor viria sobre ele. Quando colocamos as coisas no lugar, começamos a andar em obediência, com fé, pedimos um coração liberto, as coisas começam a fluir. Mas não significa que a luta vai parar. A luta está sempre travada. Só para nós vencer a luta, a batalha, temos que estar arraizado na palavra de Deus, na fé, no amor, na esperança. Vamos entender aqui por que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Muito comum ouvirmos a expressão: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Muito comum, né? Pois o profeta mesmo mencionou lá em Egeu, capítulo 2, 9. Referência ao povo local do culto, como se o templo remetesse à ideia de que o prédio ou de uma construção. Mas vamos entender por quê. Há dúvida de que, tanto do ponto de vista da engenharia quanto a arquitetura, o primeiro templo era superior ao segundo.
Entretanto, afirma que a glória da segunda casa seria maior do que da primeira. Como? Ageu referia-se à presença do Messias. A glória de Deus aqui não se referencia ao templo, mas ao povo de sentir a glória de Deus neste lugar. Quando nós sentimos o poder de Deus na nossa vida, sentimos algo extraordinário na nossa vida, sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo. E quando nós sentimos que Deus está agindo de uma maneira gloriosa, aí começa a batizar, renovar, transformar, a gente fala, poxa, a glória daquela casa lá, passado não era que nem a de hoje, a glória de hoje está maior. A glória de Deus sempre será a mesma. A diferença é o povo, é que faz a diferença. Nós é que fazemos a diferença entre a glória será maior do que a primeira. Depende de nós dar lugar ao Espírito Santo. O templo de Salomão foi o primeiro de que Israel construiu. Ao longo de sua história, era maravilha do mundo antigo. Para quem não sabe, tinha 60 côvados de comprimento e 20 de côvado de largura e 27, ou seja, 27 metros de comprimento e 9 de largura, segundo Reis capítulo 6 e 2 Crônica 3:3. Aí nós vamos entender o mistério da palavra de Deus, porque ela é muito interessante. Olhando para o presente, vamos entender, trazendo aqui o presente, o profeta sabia, tanto quanto o povo, que aparentemente a nova casa perderia muito em beleza e requintes para a primeira, de fato, quanto o templo foi construído. Os remanescentes de cativeiro que conheceram a primeira casa choraram de tristeza ao ver que era muito inferior àquela. Então, ele não estava falando de tamanho do templo. A glória poderia ser maior do que a glória daquela? O Altíssimo não encorajou o povo a desonrar o anos dourado do passado, mas sim exortou a voltar os olhos para o presente. Desafiou os líderes, dizendo, esforçai-vos, o povo da terra, e diz o Senhor, trabalhai porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Naturalmente, o novo prédio não estaria de volta os dias de Salomão, mas havia ali, sem dúvida, um espaço que o povo poderia também orgulhar-se. E aí se cumpriu a profecia. O profeta Ageu cumpriu-se no dia em que o pequeno menino, nascido em Belém, da Judéia, adentrou no templo, onde foi recepcionado por Simeão, pela profetisa Ana, que dava graça a Deus e falava de todos os que estavam esperando a redenção de Jerusalém. Além disso, o cumprimento do seu ministério, Jesus adentrou outra vez naquele recinto. Aí está, amados irmãos, a importância pelo qual nós temos que fazer a reflexão no tempo. É tempo de sair do exílio, é tempo de reconstrução, é tempo de nós estarmos largando para trás o cativo, para poder a gente viver uma nova vida com Cristo, né? Vamos estar aqui fazendo a conclusão, para não resumir essa lição e nós encerramos. A conclusão é, a grande maravilha desse pequeno livro reside o fato de que o plano divino para o futuro está em andamento. A glória do segundo cumprimento será maior do que está a ser causado pela promessa. Assim como Jesus foi infinitamente mais glorioso do que o próprio templo, né? O profeta Ageu
incentivava-nos a trabalhar para o crescimento da obra do Senhor, pois o reino de Deus não pode ficar em segundo plano. O primogênito de toda a criação deu-nos o exemplo de que, para trabalhar incessantemente para seu crescimento, e percorrer Jesus toda a Galiléia, ensinando em sinagoga e pregando o evangelho e curando todos os enfermos e moléstia entre o povo. Mateus 4, 23. Está aí a conclusão de um livro de apenas 2 capítulos, e vemos aí que Ageu cumpriu o mandato do Senhor. Um profeta que faz e fez a diferença, né? Entre aqueles 12, reconstruiu o templo. Reconstruiu o templo em 7 anos. Só para lembrar os irmãos, reconstruiu o templo em 7 anos. E aí o nome do Senhor foi glorificado, porque a glória de Deus realmente manifestou no meio daquele povo. E a bênção foi realmente concluída. Eu quero agradecer a todos que nos ajudaram nesta manhã, aqueles que já estão nos ajudando. Venha estar logo mais à noite, nós estaremos no culto, cultuando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Nós estaremos exaltando o Senhor, amém? E assim, eu quero agradecer também ao pastor Benedito, e a gente tem feito por onde está ajudando nesta obra, neste ministério. Amém? Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.